Olá, tudo bem com você? Sheila Hansen por aqui e mais um vídeo do Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Estamos lendo o livro Em Busca de Mim, da Viola Davis, e vamos começar aqui agora na página 30, ok? Página 30. Então, se você está acompanhando comigo a leitura, página 30. Se você não está podendo ler, se você está aí muito ocupado, tá sem tempo, pode deixar que eu estou fazendo a leitura para você aqui. Sempre fui introvertida e, quando criança, era muito tímida. Bem cedo me tornei uma ávida observadora do mundo ao meu redor. Eu me camuflava em quase qualquer ambiente e conseguia ver sem dizer nada. O que vi em meu pai era um homem que, sozinho e solteiro, podia pegar o salário e gastar tudo com mulheres e bebida. Mas ele não era sozinho. Durante minha infância, meu pai tinha 5 filhos para alimentar, exceto minha irmã Daniele, que é quase 12 anos mais nova que eu. Cada centavo que ele ganhava era para nós. Embora trabalhasse duro, aguentando o desrespeito dos donos brancos de cavalos, não era suficiente. Então ele se enfurecia. A raiva de ter que trabalhar tanto e ainda assim não conseguir trazer sustento para a família. Difícil. Seus casos não eram segredo para ninguém. A única outra de que me lembro em detalhes era a Patrícia, uma mulher corpulenta que morava perto da Railroad Street. Ai, meu pai, gente, eu não sei ler as palavras em inglês, mas é um bairro lá de Central Falls. Esse bairro aí ficava nos limites da cidade, que tinham só 2 km². Meu pai me levava até lá e sempre me dava $1 ou 75 centavos em moedas de 25 para não contar a mamamá aonde íamos. Tudo bem, papai, dizia eu, empolgada em aceitar o dinheiro. Eu não tinha mais que 5 ou 6 anos. Olha só isso. O pai levava a Viola para a casa da outra Patrícia, né? E dava dinheiro para que ela não contasse para ninguém o que acontecia. E ela era obrigada a guardar um segredo do pai. Gente, isso é pesado demais para uma criança. Guardar um segredo de um pai para uma mãe, ou guardar o segredo da mãe para um pai. Sabe esse negócio? Não conta pro seu pai que a gente fez isso, não. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas não conta pro seu pai. Ou até em casos mais graves, né? E levar a criança para um lugar, a criança entendendo mais ou menos ali que aquilo ali não é normal e ter que guardar segredo e às vezes comprando, né, a criança com doces, com dinheiro. Já ouviu algo parecido com isso? Isso já aconteceu com você? Conta aqui nos comentários se você viveu algo parecido com isso, que a gente quer saber. Meu pai estava sempre bem vestido e muitas vezes teve um carro bacana. O carro daquela época era um conversível. Não me pergunte como ele conseguia pagar aquele carro, mas considero esse período bons anos, financeiramente falando. Ele ia ao apartamento de Patrícia e ela atendia a porta nua, o que me traumatizou profundamente. Eu ficava petrificada. Ela não fazia qualquer tentativa de esconder seu traseiro nu, nem as más intenções com meu pai. Em vez disso, corria para os braços dele, beijando e dando risadinhas. Ah, Dan, é a sua bebê? Eu queria dizer. Eu sou bebê de mamamá, não sua. Eu a odiava. Meu pai apenas dizia: vá lá para baixo, espero seu pai. Que trauma, gente, que trauma. Meu Deus do céu, eu tô passada. Olha, vou falar para vocês, eu sempre li tendo reações, mas agora eu tô sendo gravada aqui, né? Minha vontade, gente, é de fechar o livro e ficar brava com esse pai por um tempo. Mas bora lá, né? Patrícia então fechava a porta na minha cara, rindo. Eu odiava ir lá para baixo. Eles queriam que eu brincasse com uma garotinha da minha idade. Ela tinha os melhores brinquedos, mas nunca queria brincar comigo. Não queria que eu tocasse nos seus brinquedos. E a mãe dela aparecia e me enxotava dali. Eu acabava sentada sozinha, querendo minha mãe mais do que nunca. Depois de muito tempo, meu pai aparecia e repetia: não conte a sua mãe onde estivemos. E assim que chegávamos em casa, minha mãe perguntava: aonde vocês foram? Papai me deu 75 centavos para não contar, dizia eu sem pensar. Meu pai revirava os olhos e a confusão estava armada. Ah, amei!
O caso com Patrícia terminou quando Mamamá descobriu que ele estava no bar da cidade com ela. Mamamá nos disse que já voltava. Ela saiu do apartamento, foi até lá e deu um tapão em Patrícia, que caiu do banquinho em que estava sentada. Meu pai ficou lívido e deu um tapa na minha mãe. Ironicamente, Patrícia escreveu uma carta para minha mãe expondo o canalha imprestável que meu pai era. Minha mãe guardou a carta debaixo do colchão por muito tempo e às vezes a pegava para ler. Isso sempre a deixava deprimida. Difícil. Minhas irmãs e eu também a líamos. Ai, meu Deus, as crianças liam a carta. Nas minhas fantasias, sempre a imaginei pensando no que diabos fazia com aquela informação. Desejava que Mamamá pudesse ter adquirido meios para imaginar uma vida livre daquele tipo de dor. Uma que rejeitasse tudo que a família ensinara a ela sobre casamento e nunca desistir. Nunca deixar seu homem, mesmo que ele a traísse, e aguentar todo tipo de abuso. Imaginei que se tivesse um vocabulário e os recursos, ela simplesmente diria: me ajude, me guie. Mas, mesmo adulta e com filhos, ela ainda era aquela garotinha negra de 15 anos do interior da Carolina do Sul que engravidou e se casou antes que tivesse idade para dirigir. Quantas mulheres presas em casamentos tóxicos, abusivos, porque estão presas, né, em, como eu posso dizer, crenças, né, que elas têm em relação a como deve se submeter a algumas coisas, porque sem aquele homem ela não é nada, né? Muito difícil, muito difícil. E aí os filhos assistem isso. Ai, gente, são muitas histórias em consultório parecidas com essas aqui. Muitos. Minha irmã mais velha, Diane, conta a história de uma das brigas dos meus pais fora de casa. Meu pai gritava: Mae Hélice, você quer que eu fique ou vá embora? Diga, você quer que eu fique ou vá? Minha irmã estava enviando mensagens telepáticas. Por favor, diga a ele para ir embora. Diga a ele para ir, mamãe. Mas minha mãe só gritou: quero que você fique. Era uma escolha que traria enormes consequências. O abuso provoca tantas lembranças traumáticas que se misturam com atitudes difíceis de se livrar. Pode ser algo que tenha acontecido 40 anos antes, mas permanece vivo no presente. Como eu disse, Mae Hélice tem um coração leal. Seu coração se apega e não pede nada em troca. Ela mostra as garras apenas quando aqueles que ama precisam de proteção ou para defender quem sente que lhe pertence. Minha mãe nunca ergue os punhos para defender a si mesma. Existe uma linha muito tênue entre predadores e abusadores, e minha mãe, ela se autossacrifica à custa da própria alegria. Olha que coisa interessantíssima. Ela disse o seguinte, que a mãe dela tem garras, só que as garras da mãe dela só são usadas para defender aqueles que a amam. Ela nunca usa as próprias garras para se defender. Só que nós estamos falando de uma mulher que aos 3 ou 4 anos, não cuidava das suas próprias necessidades, cuidava das necessidades dos irmãos. Lembra dos vídeos anteriores, onde ela conta que a mãe tirava a chupeta da boca para colocar na boca da criança? As suas próprias necessidades, ela não aprendeu a suprir. Ela não aprendeu que as necessidades eram importantes. Ela aprendeu desde a infância que a necessidade dos outros é que deveriam ser supridas. Então, as garras que ela tinha, ela só usava a favor dos outros. E aí eu pergunto para você, gente, essa reflexão, essa leitura é para fazer você pensar na sua vida. O quanto você tem se virado nos 30 por causa de outras pessoas e não por você. O quanto que você tem demonstrado amor leal a outras pessoas, mas não a você. Como é que você tem amado o próximo, se você não ama a si mesmo? Pense sobre isso. Pense sobre isso, isso é muito importante. Uma noite, meu pai chegou em casa do bar e caiu na porta de entrada. Minha mãe gritou: já pra cama, todos vocês. Ela o ajudou a ir até a cama
Ele tinha levado uma facada nas costas, na parte inferior, lado esquerdo. Fui espiar. Minha mãe tirou a camisa dele e usou um pano com água oxigenada para limpar o sangue. Era um ferimento profundo, com a pele pendurada. Meu pai ficou gemendo e dizendo: Maélice, não chame a ambulância, não chame, Maélice. Por fim, minha mãe ficou perto da cama chorando. Lembro-me de entrar e ficar ao lado dela. Ela me abraçou e disse: Não posso fazer nada, não posso fazer nada. Ai, que sofrimento, já pensou? Você vê o seu pai sangrando, na sua cabeça ele já está morrendo, e a sua mãe dizendo que não pode chamar ajuda. Ai, que sofrimento. Só ficamos ali e eu me lembro de esperar que ele morresse. Imaginei como nossa vida seria sem ele. Imaginei uma vida sem ataques de ódio, embriagados e as constantes agressões que minha mãe sofria. Secretamente senti como nossa vida seria muito melhor. No dia seguinte, ele estava melhor. A morte não viria até 2006. E, cara, minhas orações seriam diferentes dessa vez. Cada último suspiro que ele dava, eu suspirava junto com ele. Olha só, né? Na hora que eu li, eu já pensei em sofrimento. Mas ela sofria tanto com o pai que a morte do pai ela considerava como se fosse um alívio naquela época. Meu Deus, que forte. Que forte. Vamos lá. Vindo de St. Matthews, Carolina do Sul, uma área influenciada pela cultura goulart das Sea Islands, meu pai, assim como minha mãe, cresceu acreditando em hunts. Aí, gente, aqui, hunt, não sei se é assim que fala, mas ele fala aqui que é um tipo de fantasma ou espírito maligno descendente de africanos escravizados que vivem na região costa do sudeste dos Estados Unidos. O pai dela acreditava nesses hunts, espíritos malignos e fantasmas. Meu pai fez os hunts estarem presentes na nossa vida. Não podíamos varrer seus pés, que ele ficava lívido, dizendo que aquilo significava que iria preso. Disse que já tinha sido preso por esfaquear um cara que puxou sua camisa acima da cabeça. Não podíamos passar por uma lápide sem fazer o sinal da cruz, o movimento sinal da cruz católico. Ou a pessoa morta não descansaria em paz. Teríamos de cuspir no dedo, enfiá-lo na terra e passar pela lápide de novo. Não podíamos nos olhar no espelho no escuro por muito tempo, ou nos transformaríamos em um monstro. Se acordássemos meio tontos pela manhã, ainda sem nos mexer ou falar, meu pai entrava correndo no quarto e perguntava: O que foi? O que foi? Antes que pudéssemos responder, ele dizia: A bruxa está solta. São os hunts. Eu peguei. Ele pegava um papel ou um pano, jogava uma pitada de sal e pimenta e o sacudia sobre nós para se livrar da bruxa. É óbvio que, já que estávamos totalmente despertos e começando a nos mexer, aquilo era prova de que papai estava espantando os rentes. Com um ar vitorioso, ele procurava saber mais. O que aconteceu? Você teve um mau pensamento sobre uma pessoa mais velha que viu? Dolores, ou eu, mencionávamos o velho cabeludo que morava no fim da rua e que achávamos parecido com um monstro. O Sr. Miaka, para ser exata. O medo do pai, né? Trazendo o medo para os filhos. Lá em casa era assim, gente. Eu tenho medo de bicho hoje. E todos os bichos que eu tenho medo são os mesmos medos que a minha mãe tinha dos bichos que ela tinha medo. Mas é assim, né? Quando os nossos pais têm muito medo de alguma coisa, provavelmente esses medos vão ser passados para os filhos. E a gente pode estar falando de medo de algo real ou de algo imaginário, né? E é importante a gente observar isso. Os medos que você tem são seus próprios medos ou foram medos que foram plantados em você? O Sr. Miaka era um personagem fictício em uma lenda popular de Joseph Jacobs, compilada em seus contos de fadas ingleses, que comia garotinhos no jantar. Toda vez que esse homem passava por nós, sussurrávamos para nossa irmãzinha Daniele: Daniele, lá vem ele, o Sr. Miaka. Isso a fazia ter calafrios, e ela parava imediatamente o que quer que estivesse fazendo de errado. Chega, chega, dizia papai, de novo passando o papel com sal e pimenta sobre nós. Parem de mexer com aquele homem. Estão ouvindo? Parem até de pensar coisas ruins sobre ele. Por causa do papai, o mito dos rentes fazia parte da nossa vida. Rentes que também são mencionados em Um Sol é para Todos. Eram equivalente às fúrias sobre as quais mais tarde aprendi no teatro grego. As fúrias são deusas das tragédias gregas
que vem do submundo para se vingar de uma pessoa que fez algo errado. O propósito das fúrias era fazer a pessoa pagar pelos erros, mesmo se parte deles fosse uma maldição geracional. Os rituais de rentes do papai nos lembravam de nos responsabilizarmos. Eles faziam pontos que nos ajudavam a lidar com a vida. Eram um guia interessante, do qual nunca duvidei até a adolescência. Confiei 100% nos rants até não fazerem mais sentido. Conforme me afastava dos meus pais, buscava minha individualidade, deixando de lado o que me ensinaram. Olha só. Conforme me afastava dos meus pais, buscava minha individualidade, deixando de lado o que me ensinaram. Nós só conseguimos ter individualidade quando a gente começa a ter uma distância segura daqueles que são os nossos, né? Da nossa família de origem. Enquanto nós estamos muito grudados na nossa família de origem, nós tendemos a fazer tudo como eles, né? Ou tentamos fazer completamente diferente deles, mas em ambos os casos nós estamos agindo por um trauma. Então, é importante que a gente se afaste, tenha uma distância segura e saudável da nossa família de origem, para que a gente descubra quem nós somos, né? Individualmente, como pessoa, nos diferenciar daqueles que nós amamos. E aí a gente pode olhar o que faz sentido pra gente e aquilo que não faz mais sentido, deixar de lado, deixar com eles aquilo que pertence a eles e seguir só com o que é nosso. Você tem costume de fazer isso aí? Não? Pois eu aconselho você a fazer isso fortemente. E aí, você gostou da leitura até aqui? Se você gostou, curte aqui, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Porque você está fazendo o quê? Você está procurando os vídeos. Se você estivesse inscrito, você ia receber a notificação do vídeo novo. Então, se inscreve, porque fica mais fácil para você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.